quer falar de alguém, quer xingar alguém, não sei o que, pronto. Foi nessa Foi hora. Falou em mim agora, porra! Só eu que faço gafe aqui nesse estúdio. Mas de onde faz no ar, eu faço no off. Coincidentemente, Victor, ele tem um costume de que ele faz? Ele vai e sou eu que destaquei os perfis, né? E o pior é que eu assisti esse podcast ainda sem acreditar em Victor, né? Aí tem uma parte que vocês falam assim... A galera fica falando, rapaz, você sabe de tudo da assessoria. Eu fiz, mas é diferente. As coisas chegam pra mim, não procuro saber. Foi. Ele tá esperando que a gente vai mandar um roteiro. Aqui que a gente vai começar, né? Fazendo isso aqui. Exatamente. Primeiro tem que mandar o título. O título, subtítulo. Não, irmão, aquele negócio... Porra, deixa eu contar logo, eu não sabia que... E a menção... Você foi mencionado, eu falei, meu Deus do céu. Véio. Pronto. Aí eu, rapaz, você tá brincando? É sério? Não... Você acaba de dar o play mais um episódio. Voltamos. E continua sendo. Você acaba de dar o play mais um episódio da PC Podcast. Um podcast que nós usamos as mesmas câmeras utilizadas em Os Cavaleiros do Zodíaco. Presta atenção que ela tá com. Nós temos agora uma auditoria dos filmes. Nós temos uma auditoria dos filmes. Então temos que inovar. Então vamos pensar aqui em filmes mais novos lançados pela Disney. Da Walt Disney World. Olha lá, tá ela com o negócio na mão, tá vendo? Gravado por... Pensar aqui um bem novo, né? Tem aquele Léo, né? Filme infantil. Tem o Léo, Tem um menino interessante, pequeno. né? Léo. Não, é que você não vai saber, é um menino peixe. Deixa eu pensar aqui. Não tenho assistido muito filme ultimamente, viu? Godzilla. Menino, pensou logo, né? Pra não saber logo. Jaspion, esse negócio antigo. Porra, Jaspion é série, irmão, não é filme. Logo que tinha filme na minha época. Não, ela tá me oprimindo agora. As câmeras continuam sendo as mesmas de 2023, mas agora em versão 2024. Então, isso aqui não é um podcast de cinema, isso aqui não é um podcast de... Stand-up comedy. Até porque não temos capacidade para isso, nem somos engraçados o suficiente. Isso aqui não é um podcast de zoeira. Isso aqui é um podcast de negócio, de pessoas sérias. Daqui para lá. Que daqui pra cá essa maluquice zoeira. Vocês já perceberam que tá... tivemos um tempinho aí em off, era o tempo suficiente para que a barba de Vitor crescesse, mas não foi suficiente a esse ponto. Eu adubei, ainda tá coça pra cacete. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio da Pra Ser Podcasts. Gravaremos hoje um episódio fantástico. A gente não se apresentou. Desculpa, eu continuo sendo Vitor, apenas mais um Vitor qualquer. Rapaz, você continua gostoso, que porra é essa, E continua maratonista, né? Continua maratonista, isso, né? Então, quem não me conhece, meu nome é George, pra quem me conhece é George também. É um prazer, mais um ano. Satisfação, estamos aqui mais um ano novo, vida nova, cabelo novo, Vitor sem barba, mas vai ficar de barba porque ele não ficou muito novinho. Tira a dúvida, sua quilometragem já mudou de novo? Não, toda a vida foi mesmo. Você que não sabia qual era a distância maratona. 42. Não, 195. 195 o quê, velho? Metros. Obrigatoriamente. Tá que pariu. Esse podcast passou mais um ano. Continua mesmo mangue de sempre. Não, a gente tem que fingir que essa não. Isso aqui é um lugar muito sério de negócio. A gente agora vai apresentar... O nosso mentor. Cantor? Professor. Grande gostoso também. Rapaz. Atleta. Esse tem história. Eu tenho história desse aí, viu? E pai. A parte séria. É multifunção. Ele é um cara igual um cara que nós admiramos muito. Eu vou botar um quadro aqui atrás de mim aqui. Que é de Július, de Todo Mundo Deu Cristo. O cara tem 2 empregos pra poder, né, conseguir parar. Vive sem camisa. Ou não, essa faz sem camisa. Não. Então... Por favor, Jorge, faz a mágica. Então deixa eu rodar a vinheta e depois a gente apresenta o convidado. Faz um movimentinho, como é? Roda a vinheta. Bem, então como já iniciamos aqui a apresentação, vocês perceberam que estamos falando aqui de um prosdocmus, aquelas negócios que tinha multifunções, parece máquina de lavar, né? Canivete suíço. Isso. Canivete, é isso aí, estamos falando aqui. Vamos repetir, porque agora depois da vinheta aí. Depois tem que agora em 2024 a gente vai repetir a introdução do convidado 3 vezes. Então começa com o GG, né?
GG. Um grande gostoso. Um grande gostoso. Pelo Atleta, amor de Deus. pai. Vamos começar por o que é mais relevante na vida do rapaz. Grande gostoso. Um pai. Atleta, genial. mentor Empresário. e professor empresas, nas horas consultor de vagas. negócios. Professor nas horas vagas. A gente se ensaiou bem pra cacete. Nas horas vagas. Então seja bem-vindo, Cleiton Paz, ao Dá Pra Ser Podcast. Poxa, aqui que apresentação, viu? Que recepção. Obrigado aí pelo convite. Duas pessoas queridas. Lembrando que o George também é do time sem camisa, viu? Do GG também. Trabalho pra isso, amigo. Trabalho pra isso. Não precisa nem de calor. No frio a gente tá mentindo a camisa. Menino, esse povo. Ai. Mas é isso, gente. Como vocês falaram aí, eu de fato, né? Sou pai do Caetano. Meu filhão aí de 8 anos, faz 9 agora, dia 21 de maio. A principal coisa que eu fiz na vida, né? Meu principal feito. Atuo também como professor, como consultor, como gestor, como mentor de negócio. Tem uma diferençazinha entre consultoria e mentoria, né? E estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso, essa trajetória toda, junto com vocês aí, dois grandes amigos. Irmão, a voz, eu queria saber que a voz é sensual, né? Eu de cara, eu queria saber o que a mentoria em PME de saúde. Peraí, rapidinho, me tira uma dúvida. Você precisa fazer a pergunta da Marília, irmão. Não, esse ano não? Não? Primeiro isso aqui, eu quero saber o que é isso aqui que é mais importante. O que é um PME de saúde? Pronto, vamos lá. Eu atuo há 17, 18 anos, sou administrador hospitalar, né? Administrador de serviços de saúde, formei aí lá em 2005 na Unijorge, era uma das duas únicas faculdades aqui que tinha esse curso em Salvador. A área de saúde sempre foi uma área que me interessou bastante, por essa questão de cuidado, né? Mas eu sempre fui para esse lado do gestor, do líder, enfim. Tive um pai aí como referência que em determinada época teve uma empresa e eu sempre quis estar ali gerindo como ele, né? E buscando aí essa admiração dele. Então, tenho aí ao longo da carreira, atuei como gestor em diversas frentes da área de saúde e hoje, mais de alguns anos para trás, eu atuo como consultor e mentor de pequenas e médias empresas para a área de saúde, né? Então, atuei em grandes hospitais, em grandes estruturas, mas buscando aí um pouco mais de flexibilidade, qualidade de vida e entregar um pouco do que eu aprendi e desenvolvi ao longo desses anos. Eu resolvi focar nas médias empresas, e aí a gente está falando de empresas que faturam aí até 1,5 milhão, 2 milhões ano, que de alguma forma, ela de 30, né, a 1,5 milhão ali, 30 mês, a 1,5 milhão ano ali. Então, mas que elas já venderam bem, já têm uma boa entrega, já estão bem posicionadas, já conseguem realizar um bom serviço, só que elas precisam agora de um suporte de organização de processos, organização financeira, administrativa, que é exatamente o braço que a paixão não alcança, né? Então, muitos empreendedores são muito apaixonados, acho que o caminho é esse mesmo, mas é importante em determinado momento, a gente sempre começa, quando a gente tem um negócio, sozinho, né? Ali a gente vai, faz um pouquinho de tudo e é muito bonito isso e interessante. Mas chega um determinado momento que se você não buscar um apoio especializado, você vai acabar tropeçando nas próprias pernas. Tá, mas vamos lá. Isso nós estamos falando de uma consultoria aberta em geral ou na área de saúde? Eu atuo nas duas frentes, inclusive tenho clientes hoje, por exemplo, um grupo de energia solar, de uma empresa que trabalha hoje captando investidores para energia solar, né? Mas a minha especialidade, digamos assim, é a área de saúde, até porque é um nicho que eu gosto de trabalhar, né? Que eu consigo realizar boas entregas, por ter atuado aí em algumas frentes. Então, a área de saúde ela tem segmentos diversos, né? A gente, que não é da área, sempre pensa assim, a saúde, o hospital, né? De uma maneira consolidada. Mas a saúde ela tem algumas frentes. Ela tem a parte ambulatorial,
que, por exemplo, é o que a gente utiliza pelo menos uma vez no ano, ou deveria. Vou fazer os meus exames laboratoriais, vou fazer meus exames de bioimagem, para saber se está tudo bem. Popular check-up, né? O check-up. Essa é a parte ambulatorial. Eu tenho a parte de bioimagem, então, que se aprofunda um pouco mais com relação a exames mais profundos. Então, você está com uma questão gástrica, você precisa fazer um ultrassom para alguma coisa. Entra aí essa parte de bioimagem. Você tem a parte laboratorial, que é uma outra frente. Você tem também a parte de média complexidade, que é, se a gente pensar aqui na estrutura de saúde hoje, o SUS, por exemplo, são as UPAs, unidades de pronto atendimento, e você tem as macroestruturas, estruturas mais complexas, que são de fato os hospitais, né? Então, se a gente tivesse aí numa escala de saúde, seria a parte mais preventiva, que é quando a gente busca, é o que normalmente a nossa faixa etária mais utiliza, das operadoras de saúde, né? E você tem a parte... Você teve um acidente ali agora, num veículo, quebrou uma perna. Então você vai usar uma unidade de média, né? De média complexidade. Mas se de repente isso gerou um politrauma, algo mais complexo, que demande uma tomografia, demande de mais serviços especializados, você vai acabar indo para a estrutura hospitalar, que é a mais cara, inclusive. Perfeito. O segmento você deixou claro. Aí ficou 2 pontos que vamos amarrar, senão vai ficar solto para a galera. Você é habilitado, mas você, de formação, você é administrador. Uhum. O que te habilitou para você atuar nessa área? Bom, administração é um curso... Administração e Direito são 2 cursos que eu costumo dizer que todo mundo deveria ter feito na vida, né? E a administração, de fato, tem esse perfil generalista. Só que a minha especialização dentro do campo de administração, então eu tive 8 semestres, disciplinas especializadas, voltadas à gestão em saúde. Então, economia da saúde. Desde a faculdade? Desde a faculdade, né? Eu sou bacharel em administração hospitalar. Não foi depois uma especialização. E depois eu fiz dentro do... Eu acabei desenvolvendo, e sou assim até hoje, talvez pelo ascendente, né, em virgem aí, para quem acredita em horóscopo. Mas eu sempre sistematizei muito as coisas e pensei de maneira processual. Vocês podem dizer também que talvez eu tenha TDAH, mas na época não tinha... É melhor que tá mais na moda. Tá mais na moda, né? O hype maior é TDAH. Então... Tá em alta isso aí, né? A tendência. Pois é, então eu sempre sistematizei para que fique mais organizado, né, os meus planejamentos, os meus pensamentos. Dentro dessa linha, quando eu olhava para um hospital, e nas vivências que eu tive, na época, meu primeiro trabalho dentro da área foi gerindo um departamento de logística do Hospital Santo Amaro, né? A época que, inclusive, a minha primeira chefe, mentora, e com quem eu mais aprendi, chama-se Dea Márcia, foi formada por Laura Queiroz, Laurinha, que treina lá com a gente na Runners. Eu não sei se vocês sabem, mas Laura é um dos grandes players da saúde, né, que a gente tem. Laura, Newton Quadros, Paulo Gadas, à época. Foram profissionais que mudaram a saúde daqui da Bahia e que ela se aposentou há pouco tempo, mas ela tem um legado aí que ela deixou, principalmente na Fundação José Silveira. Então, eu busquei me especializar em áreas que são bastante críticas dentro da estrutura do segmento de saúde. Então, só para vocês terem ideia, quando você puxa um demonstrativo de resultado do exercício, um DRE gerencial, para quem é empresário aí, empreendedor e de alguma forma lida com a sua contabilidade, precisa entender um pouquinho desses números, a primeira conta mais cara, né, em termos de custo vai ser a conta de pessoal, e aí está tudo bem, porque você está no setor de serviços, é isso que de fato existe, mas a segunda conta é a conta estoque. Então, o meu olhar foi, poxa, eu preciso entender disso aqui, que RH, ok, a gente, né, em administração já estuda bastante sobre isso, mas eu já vou ficar aqui com 80% do orçamento dominado. Então, 80%? Porque você vai para pessoal, ele está variando ali dentro dos 100%, 45%, 50%. A faixa de serviço, você vai para estoque uns 30%. O maior valor capitalizado é a folha e o estoque você vai girar mensalmente. É isso. Entendeu? E aí, se você não consegue gerir bem o estoque, o que é o estoque, simplificando muito para todo mundo entender? Estoque é dinheiro parado. Eu gosto sempre de fazer um paralelo com a casa da gente, né? Então, você vai lá, você recebe seu salário ou sua distribuição de lucro, o que quer que seja, e você vai no mercado fazer as compras. Se você comprar muito mais do que o que você precisa para aquele mês, você imobilizou dinheiro.
e talvez falte para outra coisa, para pagar a conta de luz. Ou se você comprar muito do que você não consome todo dentro de um mês, Perfeito. Aquilo vai sobrar para o próximo e vai faltar o que você consome dentro do mês. O que você consome. Você não tem recurso suficiente para tudo. Então você precisa gerir bem isso para que não falte para outra coisa, né? Então a ideia é que você compre muitas vezes. Só que a gente vem de uma linha de estoque, quando a gente fala aí de inflação lá atrás, né, época antes do Plano Real, era difícil você fazer gestão, e aí eu tô falando dessas pessoas aqui que foram meus professores, né, de carreira. Você gerir estoque, você imobilizar dinheiro era muito difícil, exatamente por conta dessas altas. A ideia é que você gire bastante isso, mas para girar estoque você precisa atuar em toda a cadeia. Então, nos fornecedores, você precisa ter fornecedores confiáveis, você precisa ter um pedido feito com a quantidade perfeita, a gente chama, né, o pedido perfeito. Então, foi uma área que eu busquei me especializar e respondendo mais objetivamente a sua pergunta, George. Qual é a outra área que tudo passa, tudo acontece, e todo sócio, todo dono quer saber? Financeira. O financeiro. Então, dentro dessa linha, e com esse pensamento sistematizado, buscando aí ascender profissionalmente, eu busquei na FGV uma outra especialização, que foi finanças, auditoria e controladoria. Então, meio que a coisa ficou dominada ali, né? Cleiton, quando a gente fala em Dá Pra Ser Podcast, a gente pensa tanto no empreendedor, o empresário grande porte, e no jovem. Perfeito. Certo? O nosso conceito base é que dá pra a galera chegar ao ponto, Cleiton, que corre 42 quilômetros e que entrega um resultado... Na mesa aqui só George. Que entrega um resultado... Ele corre a peso de 4, mas 42 não. É diferente. Que entrega um handicap para o empresário, né, conforme ou aproximadamente o que ele imagina. Só que o jovem que está entrando na faculdade, ele não entra pensando já no DRE da empresa de médio porte. Como é essa construção de Cleiton, essa origem de... Pô, eu sou... Não é possível que eu vou fazer administração. Ninguém faz administração. Eu sou Libra. Ele jogou um dado e pra aí cima. Será que alguém... Não, agora a piada, né? Eu não sei o que eu vou fazer Será que alguém fez um teste vocacional e deu ADM? Não, a pergunta é quem nunca fez o teste deu ADM. Não, né? se fez deu ADM. Não, você tem foco pra administração. Você é muito Libra. Libra. É por causa do Leão ascendente, sabe o quê? Vamos lá, vamos... Capricórnio. Eu tenho uma história interessante sobre isso. Na verdade, aí, meus pais, eles não... Minha mãe tem curso superior, mas o meu pai não, né? E meu pai foi como a maioria dos pais. Você é filho único? Eu tenho mais um irmão, né? Que é mais jovem do que eu. Então, a linha de educação que eu tive, principalmente sendo negro, meu pai também é negro, era aquela coisa... E eu não tive... Eu acho que é importante também colocar isso aqui para outros negros que estão ouvindo, embora isso não seja uma coisa que eu milite tanto em rede social e nada, mas atuo dentro das empresas. Eu não tive letramento racial, e isso é muito sério, né? Assim, no sentido de você crescer como negro... em alguma medida, toda a minha vida, a minha vivência foi em ambientes embranquecidos. Então eu estou falando de eu estudar em colégios particulares, onde de 30 a 40 alunos eu era o único, ou talvez tinha mais um negro. E aí você não se reconhecer dentro daquele ambiente, né? E eu estou falando aí de você se achar bonito. Mas era fator limitante? Cara, assim... talvez até pela falta de letramento racial, eu não percebi diversos momentos em que eu sofri racismo durante esse processo, né? Eu não reconheci, não identifiquei, até porque a minha educação, o meu pai é negro, a minha mãe tem a pele um pouco mais clara, então por isso que eu não sou tão retinto, mas assim, a minha educação foi sempre a seguinte, do meu pai, o Brasil tem racismo, mas ele é muito mais social. Então, seja o melhor no que você fizer, né? Porque você vai entrar em qualquer ambiente. Cara, mas você receber isso é uma carga absurda. Você tentar o tempo todo ser melhor. Haja anos de terapia. São anos de terapia para você desconstruir algumas coisas e tal, porque você não percebe, e aí
De repente você vira um adulto numa sala de reunião, tentando terminar uma apresentação, um relatório, no nível de perfeição que você não precisa, sabe? Não é necessário. É você estar buscando ali incessantemente... Então se provar o tempo todo. Exatamente, né? E aí, nesse processo, nesse movimento, você passa por cima de muitas questões suas, emoções, que também são importantes, né? Ou talvez são a principal coisa, porque é a partir daí que a gente se desenvolve enquanto ser, né? É quando a gente... Pô, eu tô tentando ser o melhor para quem? É para mim ou é para o outro? Eu tô buscando a aprovação de quem nesse movimento de ser o melhor em tudo? Né? E aí, né, quarentando aí esse ano de 2024, não agora, mas já de alguns anos para cá, eu dei sorte também, né? Eu preciso falar sobre esse caminho. Eu dei sorte de encontrar pessoas maravilhosas ao longo de minha vida e de também ter a inteligência de perceber, quando essas pessoas chegaram, que cada um do seu jeito, nem sempre o melhor jeito, mas cada um do seu jeito, me foi proporcionando ali aprendizados e caminhos que eu fui desenvolvendo e achando interessante. Sempre gostei de inovar, de algo diferente, sempre fui curioso, sempre me arrisquei muito, né? E aí nesse movimento todo, desse processo, como eu disse, de buscar ser o melhor, que é uma carga que você recebe muito grande, eu sempre, de alguma forma, né? Meu pai, que não tinha curso superior, certa vez eu ouvi ele conversando com minha mãe, e aí falando sobre a história de como é que você escolhe assim ser administrador. Eu ouvi atrás da porta ele conversando com minha mãe que ele era muito criativo e de fato ele tinha uma empresa de moda praia e fazia os cortes, os desenhos assim e a gente modelava. Também. Mas assim, a gente que veste roupa, a gente sabe que quando a gente encontra uma marca que veste bem na gente, a gente pode comprar pela internet, né? Me dá aqui que... Vestiu primeiro já foi. Vestiu já foi. Né? E isso faz uma diferença na nossa apresentação. Então, meu pai era muito bom nisso, na questão de moda praia, sunga, biquíni, bermuda para surfista e tal. E ele disse que queria ser publicitário, né? E o meu vestibular que eu passei foi para publicidade. Mas quando eu comecei o primeiro semestre, aquela loucura toda e uma galera bem diferente, muita alternativa, que era muito diferente do que eu tinha vivido até ali, eu aí busquei um outro curso, e aí administração. E dentro eu poderia aqui estar romantizando que foi porque eu li um livro, eu vi numa novela e tal, mas não. Quando eu fui escolher administração, tinha assim esse problema de todo mundo faz administração. Eu fui fazer administração em saúde porque era um curso diferente. Era onde a minha possibilidade de atuar e de ascender seria maior. Inclusive, pelo número de faculdades à época que tinha em Salvador com esse curso. Era um curso muito bem massificado em São Paulo, mas aqui só tinha na Unijorge e na antiga Faculdade de São Camilo, que hoje não existe mais. Então você observou, então foi análise. Você só olhou o mercado e entendeu que ali você podia... Ali era um curso diferenciado. Você fez PP para realizar o sonho do seu pai. Eu fiz publicidade porque eu queria realizar o sonho do meu pai. Mas né? você fez uma transferência externa ou não, um novo vestibular? Um novo vestibular. Eu tinha feito 2, na verdade, né? E aí eu acabei indo para administração. E aí analisou o mercado, viu que... Deu uma olhada, não era uma análise profunda, mas você entendeu que ali você podia se destacar. Entrei na faculdade com 17 anos, um cara de 17 anos, ele não tem essa visão toda. Mas algumas coisas eu já sabia, até pela proximidade do meu pai com a empresa ali. Poxa, se eu for para aqui, tem muita gente, e aqui a minha possibilidade é maior. Entendi. Aí você começou... Dentro da faculdade, você começou a identificar especializações que você podia fazer dentro do seu caminho, como você falou antes, né? Teve uma coisa engraçada, assim, eu sempre fui bom aluno, né? E principalmente Era o nerd? Cara, não sei, nerd não, mas eu sempre fui bom aluno, principalmente em disciplinas de cálculo, então física. Eu tinha segundo grau, que meus professores não estejam assistindo, mas assim... Dava o terceiro semestre, a gente tinha 4 unidades, né? Mas na terceira unidade eu estava fazendo prova dos meus amigos para passarem e a gente estar junto no próximo ano. Então, eu sempre fui bom aluno. E não foi diferente na faculdade.
eu acabei ganhando uma bolsa, era uma faculdade particular, mas eu ganhei uma bolsa em que eu não podia perder o semestre. E eu estava ali sempre entre os melhores, entre os 10, né? Top 10 alunos de 50, digamos assim. Tinha muita gente também em administração hospitalar que estava ali porque o pai era médico e não conseguiu passar em medicina e achou que o administrador hospitalar ia abrir gente dentro do hospital. Então, tinha um pouquinho de tudo. Tinha enfermeiro frustrado, tinha muita gente. Tanto é que hoje da minha turma, e manda aí um abraço para todos, mas assim, tem uns 5, 7 que de fato estão bem posicionados no mercado. Vamos não sei se eu aprofundo agora ou se eu espero você finalizar. Mas para eu não esquecer, eu vou perguntar logo. Melhor que anotar? Não. Estamos falando de gestão hospitalar. Isso. Sabemos, como todo mundo sabe, agora sabemos que os gestores hospitalares, historicamente, são médicos, aqueles médicos mais de idade, mais famosos, etc. Existem possibilidades onde os médicos são os gestores dos hospitais e essa formação de gestor hospitalar ela é muito, digamos assim, as portas se abriram muito recente. E para assumir esses cargos é mais recente ainda, porque as pessoas ficavam muito abaixo do gestor e não tinha poder nenhum. Quando você se habilita e vai para esse seu primeiro emprego como uma gestora, até então, quem já geria como é que eu coloco? Nas experiências que você teve na área, os gestores principais eram médicos, já tinham pessoal de formados na área fazendo essa gestão? De administração. Rapaz, sua pergunta é muito boa, mas eu vou quebrar ela porque você trouxe muito para o hospital, e é uma verdade, até hoje você encontra nas grandes estruturas médicos à frente disso, mas aí por um processo histórico também da promoção do próprio médico. Então, como é que esses hospitais, aqui eu vou falar de algumas empresas que eu passei, outras que eu acompanhei, e de um movimento da saúde que vem acontecendo, inclusive, muito fortemente aqui em Salvador. Historicamente, as empresas, e aí eu vou chegar na sua pergunta de como foi a minha inserção dentro desse contexto, mas é importante essa introdução. Historicamente, as empresas de saúde, elas são empresas familiares. Então, é um médico, aquele médico que ia na casa da pessoa e, de repente, ele foi ganhando forma, corpo, recurso, abriu um consultório e, de repente, ficou conhecido. Outro consultório, mais um, ficou grande, chamou outros colegas para trabalhar. Então, ele agora não tem mais só o clínico, ele agora tem um radiologista do lado, que era amigo dele da faculdade. Ele tem, trabalhando para ele tem o oftalmologista ali, trabalhando para ele. E eu estou falando aqui, por exemplo, do Grupo Clivale, né? É um grupo que eu atuei com o Dr. Alberto Serravale, em que a Clivale foi formada dessa forma, né? O pai dele teve uma ideia de abrir. A primeira Clivale foi na calçada, mas a segunda, já que ficou para ele, foi dentro do shopping da Bahia, né? E com esse conceito de abrir clínica dentro de shopping. Começou dessa forma. A Clivale foi vendida em 2019, que foi quando eu deixei, para a Redditor. Porque esse movimento é uma empresa familiar, então, Dr. Alberto atuando como conselheiro, o filho dele, Adriano Serravale, atuando como diretor-geral, eu estava ali na diretoria financeira, Pedro na diretoria comercial, e nesse movimento de empresa familiar, os grandes fundos, né, e aí eu estou falando da Redditor, mas existem outros, observam isso para o mercado, e se a gente olhar a saúde como um sistema, a Redditor já tinha adquirido o Hospital São Rafael, à época, não sei se vocês lembram, mas ela tinha um problema, que era o ambulatório, né, que é a porta de entrada do paciente. Então, o ambulatório do São Rafael é um ambulatório hospitalar. A Clivale, naquele momento, era o maior ambulatório da Bahia, né? O número de atendimento de pessoas ali era absurdo. Então, a Redditor fez a aquisição em 2019 do Grupo Clivale. Mas percebam, a partir daí, essa profissionalização começa a acontecer, mas era um médico, porque era empresa familiar. Vou falar de outra mais recente, Hospital Aliança. Então, médicos também lá, ok. E de repente a DOR chega também, depois de muito tentar, e faz também a aquisição. Por conta desse movimento também, e médico é uma classe muito forte ainda na nossa sociedade, né? Essas grandes instituições sempre tiveram médicos à frente. Aí
isso para mim, e aí eu vou levantar aqui talvez um ponto polêmico, embora seja real, sempre foi um grande problema na saúde. Porque assim, uma coisa é você gerir uma empresa. Outra, você tem uma formação para gerir uma empresa. Como gestor. Como gestor. Outra coisa é você ter uma formação para cuidar de gente, né? Embora gerir empresa, você também cuide de gente. Mas é diferente, você tem um foco na assistência, você sabe abrir o cara, cortar, fazer uma sutura e tal, mas você, se eu colocar aqui, o que é que você como gestor e você é médico e é dono do hospital, e de repente você está numa condição onde um paciente, o prognóstico dele, né, a expectativa de que aquele procedimento vai recuperá-lo e ele receba uma alta para ir para casa, é um prognóstico ruim, e você está na decisão, os custos já estão elevados, aquele paciente já está custando muito no leito para o hospital, e os números estão ali na tela, e o médico, que é dono do hospital e é gestor, está à frente da cadeira. E ele fala, cara, esse paciente vai morrer daqui por tudo que está aqui, os exames e tal, vai morrer daqui a alguns dias. Por que eu vou... Será mesmo que eu devo gastar, investir tanto isso aqui, sendo que eu não vou recuperar? A operadora de saúde já não está me pagando por isso? Aí você é médico, qual a sua decisão? Porque se tiver um gestor à frente, o caminho tende a ser o seguinte, eu tô lá questionando o prognóstico, olha, a operadora aqui não vai pagar, qual a decisão que a gente vai tomar? Tem um diretor médico do meu lado que está me batendo. Não, eu preciso salvar a vida do paciente, tal. A gente chega num ponto de equilíbrio e vai fazer o melhor possível para aquele paciente. Ah, Cleiton, qual seria esse melhor possível? Vamos negociar com a operadora, vamos indicar que a família vai entrar com uma liminar, vamos indicar um home care, vamos indicar uma clínica de cuidados paliativos, sabe? No momento que o cara que é o dono da assistência, é o dono da caneta também, você cria aí conflito de interesses? Conflito de interesse, Entendi. sabe? Então, para mim, isso sempre foi um grande problema, embora seja uma realidade. Mas, na minha visão também, é uma realidade pelo processo histórico da ascensão médica, né? O médico hoje, muitos deles, e aí eu posso falar porque convivo com muitos deles se formam não por amor à medicina. De novo, aqui um ponto polêmico, né? E aí eu tenho aqui uma experiência bacana, que foi o momento agora, pandemia, talvez o maior desafio que eu enfrentei, quando estava à frente do Hospital Itaigara Memorial, que era um covidário. Era um hospital que eram 55 leitos de UTI Covid. É leito pra cacete. Porque pense que um hospital bom, eu não vou falar o São Rafael, que é um monstro, mas vou dar de exemplo o São Rafael. São Rafael eu acho que tem 80 leitos de UTI. 80. Aquele hospital, que pude fazer a gestão por quase 2 anos, ele tinha 50 leitos de UTI. É muito leito de um paciente crítico, com a possibilidade de óbito imediata, né? Porque, de novo, o Covid, se vocês lembrarem, o paciente começava a sentir os sintomas, se ele demorasse, a gente já não conseguia mais retomar. E às vezes esse paciente estava numa estrutura pública, buscando leito, e um atraso, às vezes, dessa logística de regulação, ou da própria ambulância, de um dia a 2, porque não tinha disponibilidade. Era fatal. Era fatal. Cara, o que tinha de profissional, que tinha lá no currículo, intensivista, porque para você trabalhar na UTI, você precisa ter um curso de intensivista. Que nunca entubou nem um boneco. Que na hora que, vamos lá, se é intensivista, vamos. E o cara tremia na base na hora de entubar, e o coordenador, que inclusive era muito bom, Dr. Michel Por Deus, tinha que intervir, ele e a equipe mais sênior, né, da equipe médica. Então, é sobre isso, sabe? A gente tem isso também, eu preciso ser honesto, isso não é só na medicina, né? Isso também tem na administração, isso tem em toda a profissão. Porém, nem toda a profissão está com a vida ali, né? Está com um paciente na sua frente. Então, medicina faz tempo que virou algo que os profissionais buscam para, né, de fato... Ascender na vida. Então... Tem alguns pontos que a gente vê uma tendência mais atual. Deixa eu até ver aqui se é meu advogado que está ligando, porque... Mais atual, que é a gente ter um diretor médico
E a gente tem um gestor da unidade. Porque a gente sabe que o ego médico é muito grande. Perfeito. Então, quando você tem uma pessoa acima deles que tem mais know-how, é mais fácil que a ordem seja aceita. Ao lado, né? Não é acima mesmo. O diretor médico ele é acima. Por mais que ele é diretor médico, ele pode ser até uma outra função e tal, mas existe a questão do ego do médico, assim, uma ordem de escala, uma ordem... Entendo. O cara ouve de um administrador e tem uma questão de escala e toda uma mudança de uma sala que ele atende, que era que ele tinha costume, gera um conflito gigantesco para funcionar. Mas quando é um diretor médico, por isso que algumas unidades, quem trata alguns pontos com médico é o diretor médico e quem trata a parte administrativa é um gestor hospitalar. O Cleiton falando aqui me veio um desenho muito claro em relação a... Estamos numa época, a gente teve aquele Semari em capítulos anteriores, né? Falando sobre o nível de alunos de medicina que acabam falecendo porque não suportam dar tanto plantão, acabam indo muito desgastados no translado de um lugar para o outro. Tem muita gente que vai para o interior. Isso. E aí você fala de ponderar entre o número, né? Que o administrador ele vê o número, ele vê estatística. E o médico, pra ele ver tudo, né? Mas no número tá ali, mas... É mais claro, você vê a curva, né? Isso. E o médico, ele vê a vida, né? Então existe, pelo traduzir, o cara um tá falando com a vida, o outro tá falando com o número. O que eu tô falando, assim, a ideia é que existe um equilíbrio. Exato. Né? A ideia, o fluxo, quando a gente monta um organograma de uma empresa, e aí como administrador, eu posso falar bem... a gente busca, na verdade, um equilíbrio. Já hoje está falando, não, diretor médico e tal. Existe um caminho processual de fluxo de informação da comunicação diretor médico. Né? E sim, médico, quando está fazendo faculdade, ele acha que é Deus. Quando ele se forma, ele tem certeza. Então, assim, existe... Normalmente, tem um diretor executivo, que aí pode ser um administrador, ou pode ser um diretor mais sênior, né? Um médico com mais idade, enfim... Aqui embaixo, normalmente, tem um diretor administrativo, um diretor médico e um diretor operacional, que pode ser uma enfermeira. Porque também tem um fluxo de informações aqui com a equipe de enfermagem que... Então, perceba, você está com a assistência aqui equilibrada. O suporte, né? Né? Você tem aqui a parte administrativa, que é o back-office da assistência, então a parte de estoque, a parte de serviços, engenharia clínica, está toda aqui com o administrativo. Ou seja, o médico vai pedir o que ele quiser de órtese, de prótese, que é um outro nicho aí que a gente tem uma discussão grande dentro da área de saúde. Ele vai pedir o que ele quer. Validou, eu quero. Isso vai cair aqui para o administrador autorizar a compra. O administrador vai responder. Isso faz parte da padronização de materiais e medicamentos que nós fizemos e o senhor assinou? Não, não faz. E por que a compra? É porque é muito específico. Específico por quê? Sabe? Porque pode ter, de fato, um caso de um paciente. Eu já tive um caso em Petrolina, num hospital que eu geria, onde um anestesista aplicou anestesia e deu uma reação específica naquela anestesia, onde só uma medicação específica conseguiria reanimar o paciente. A gente teve que comprar isso via aéreo de Recife para lá. Mas não é uma medicação que eu tenha que ter no hospital, sabe? Porque é um caso raríssimo. Então, assim, esse fluxo de organograma e de processo, então, esse pede, esse autoriza a compra, é para que, de fato, exista aqui um equilíbrio, inclusive ético, né? Cleiton, você fala com uma técnica de quem já está há muito tempo no mercado, nesse segmento de negócio, e as pessoas, eu discuto muito, né, em casa em relação a isso, quando você pensa em gerir pessoa, lidar com pessoa, mas entender que ali também é um número. Você tem um limiar do tipo, não adianta eu entrar na vida um advogado. Eu não vou lutar por todas as causas do cliente se o cliente não está me pagando, né? E aí pensar, muita gente vai para o hospital, pensa como assistencialismo. Eu preciso fazer esse tratamento, ou preciso desse curativo, eu preciso ser atendido prontamente. Tem aquela coisa da ordem da prioridade, o verde, o amarelo, o vermelho e tal. Sim. E a pessoa esquece que ali é um negócio. A gente hoje tem as políticas dos planos de saúde. Quando você é administrador nessa área médica, existe também uma forma de organizar, olha, esse plano aqui, porque hoje em dia você tem lugares que atendem tal plano e não atendem outro plano. Isso é pensado na diretoria médica ou chega de outra forma, chega via financeiro? Pela administração, né? Mas meio que isso já é conhecido no mercado, então você não tem tanta polêmica aí. A questão mesmo é você
organizar a sua equipe assistencial operacional, aí eu estou falando de médico, plantonista, médico diarista, coordenador médico, equipe de enfermagem, porque é quem vai pedir as medicações, quem vai usar a medicação, e ela não está na testa do paciente, é Bradesco, é Sul América, é Unimed, né? Então a equipe administrativa, na hora que a gente chama do caminho do paciente, o paciente chegou no estacionamento, a partir dali, se ele está ocupando uma vaga, se ele demora, eu estou perdendo. Então, faz a admissão do paciente. E no momento da admissão, o paciente, né, essas cores, o protocolo de Manchester, que é um protocolo utilizado para classificar o grau de gravidade daquele enfermo, né? Então, verde, amarelo, vermelho e azul. Verde, amarelo, azul e vermelho. Algumas instituições utilizam branco também para falar, velho, esse cara veio para cá, mas deixa dar um remedinho. Só quer atestado. Só quer atestado, Mas assim, o paciente amarelo e vermelho, ele vai ter uma prioridade de atendimento, né? Então, por isso que na estrutura identificou-se que colocar uma enfermeira ali na porta de entrada, logo depois da recepção, para ela avaliar, né, os sinais ali, os sintomas do paciente, e a partir dali decidir se ele é crítico ou não, se ele precisa ver o médico de imediato, foi mais barato dentro dessa estrutura, né? Eu não vou nem utilizar essa palavra barato ou caro, embora já tenha falado, mas assim, eu gosto da palavra sustentabilidade. Foi mais sustentável manter essa estrutura, uma enfermeira parada ali fazendo triagem, isso, né? do que entra todo mundo, o médico vai atender todo mundo. Entendeu? Entendi. Então, é uma estrutura muito bem pensada. Então, o paciente, aí falando um pouquinho do que você traz, você trouxe. O paciente entra, eu quero fazer isso de imediato, tal e tal. O paciente, quando contrata o plano de saúde dele, ele sabe exatamente o que ele tem direito, aonde ele tem direito, o que ele quer. Às vezes, por uma questão de má fé, e esse é um grande problema na saúde, ele vai para o convênio, mesmo tendo assinado o contrato, sabendo que ele não tem direito, ele entra com uma liminar judicial. Enquanto a liminar está correndo, o juiz fala assim, cara, eu não sou médico. Eu não estou com a minha equipe aqui, porque também tem essa discussão no judiciário, né? Que ele precisa de uma equipe, um médico, um enfermeiro e tal, para ajudar ele a ler o relatório médico e ele poder tomar uma decisão mais embasada. Mas, via de regra, o cara fala, velho, eu não sou médico. Pelo sim, pelo não, esse paciente não vai morrer na minha mão. Não vai ser meu amigo, disso, não. Libere. Enquanto a gente está discutindo aqui, você vai entrar com a defesa, você vai trazer... Enquanto está discutindo, tudo para o paciente. Mas esse é um grande problema na saúde. Um outro problema que você também pontuou de maneira indireta e que gera também essa dificuldade do médico de gerar plantão, que está sendo inclusive muito discutido agora, são os modelos de remuneração. A saúde está um caos nesse sentido. Então, está muito caro. A inflação da saúde, inclusive, não é a nossa inflação, essa inflação, né? A gente tem a inflação médica, que é muito maior, né, do que a inflação que a gente ouve aí, né, o IPCA 4 e pouco, foi a projeção para 24. A inflação médica é muito maior por conta de tecnologia, todos os custos envolvidos ali. Está correndo a pauta ainda do piso da enfermagem, que é algo que é muito sério, inclusive em termos de custo. Não é que a enfermagem não mereça, mas assim, isso vai sair de onde? Né? Então, assim, qual é o modelo de remuneração hoje que é mais utilizado na saúde? A gente tem o fee for service, que quer dizer o modelo que eu lhe pago por produção. Então, atenda aí. Que é o plantão, né? É o plantão, é o exame, o exame laboratorial. Então, o que é que acontece normalmente? Inclusive nós, na cultura que nós temos, você vai lá, minha mãe vai no médico e volta. Eita, esse médico eu não gostei não me passou nem um raio-x. Cara, mas ele é um médico. Se ele não passou é porque não precisava, entendeu? Mas aí, o que é que as instituições fazem? Eu não perco nada. Então, o paciente vai rodar aqui. Então, o senhor já fez o seu check-up, a recepcionista, tem um médico aqui disponível, eu já vou marcar para o senhor. Aí o paciente sai daqui, vai para ali, vai para ali, vai para ali, vai para ali. E tá usando o plano para caramba. Isso para o plano não é o que ele tinha planejado. O que ele tinha planejado para a gente, nessa faixa etária nossa, é que a gente vai ali, faça um exame no laboratório, faça uma consulta com o médico está tudo bem e já foi. O que a gente paga... Um compensando o outro. Exatamente. Só que na medida que isso começa a acontecer, onera muito. Em outras línguas, está dizendo que a gente paga pelo paciente que está pulando de plano em plano, de função em função. Não só isso, você está pagando também pelo crítico, pelo idoso,
que está lá. Pela UTI. Internado. O que acontece? Se você não utiliza, a sua mensalidade que você não usa seu plano, está ajudando a pagar os que usam muito, os que estão mais graves. É um seguro. É um seguro. Sim, porque quando a gente fala de função administrativa, função gestora, a gente sabe que você é medido e cobrado por lucro. E chega um ponto pelo orçamento já é tão enxuto que basicamente você é cobrado para redução de custo. Que é maiormente o número que o administrador consegue entregar mais a isso. Quando você reduz o custo, porque é onde você tem média. Algumas coisas você não consegue faturar mais, até porque existe uma tabela de pagamento se a gente fala em plano de saúde. Em que momento, ou qual o momento que a gente pode pegar que um gestor hospitalar ele consegue escalonar ganhos em cima disso? Ou é um contrato fixo de assim, você, te contratei por X, você tem ganhos, é só pelo salário mensal, ou tem algum tipo de remuneração e melhorias por metas batidas? Você tem os dois modelos, né? Eu hoje atuo, por exemplo, quando atuava como gestor, eu já tive remuneração por resultado. Então você tem ali um fixo anual e você tem, baseado nos resultados realizados por você, um valor que você vai receber depois de um período X de apuração do DRE, por exemplo. Então, isso você recebe. Eu, inclusive, hoje tenho um cliente que o meu contrato fala sobre isso. Então, a depender do resultado que eu apresentar, ao final desse exercício de 2024, eu ganho um percentual de 5% do resultado dele, além de um fixo que ele me remunera pela prestação de serviço. Então, isso é interessante, porque no final eu sou sócio dele. Concorda? Sim. Então, assim, eu vou fazer um trabalho para poder melhorar o resultado dele, né? Para maximizar o lucro, ele ganha e eu ganho. Assim que eu acho, inclusive, que tem que funcionar. Tem um ponto interessante quando a gente está falando da área de saúde, que normalmente cria uma aversão, né? Quando a gente fala de lucro com saúde, a coisa não bate muito bem. E aí por isso que eu sempre uso a palavra sustentabilidade. Cara, a gente consegue gerar resultado com técnica. Você está certo, a gente não vai conseguir, tem áreas que você não vai conseguir reduzir, mas você consegue provocar, né? E aí no final das contas é sobre gente, né? A gente fala de empreendedorismo, a gente roda, qualquer área que você a gente for falar aqui é sobre gente. Então, quando você vai calcular, por exemplo, a quantidade de uma equipe de enfermeiros é baseada no número de leitos, né? Só que você tem nesse fator um coeficiente que é o coeficiente de segurança. Ou seja, um leito de UTI ele precisa de mais enfermeiros do que um leito de observação, que é um leito de enfermaria, né? E aí, nessa zona de conforto, a depender da liderança de enfermagem, ela vai colocar uma quantidade, porque é um percentual, ela pode colocar uma quantidade maior do que de fato é. Mas eu não tenho como interferir nela porque é ela que é a liderança, é ela que é a enfermeira. Eu posso provocá-la, eu posso trazê-la para entender o porquê que a gente precisa otimizar aquele resultado. Eu posso fazer com ela um tipo de contratação de participação de resultado, onde ela vai pensar um pouco, poxa, se eu ficar aqui inchando a folha, eu perco. Entendeu? Então, esse é o movimento. Administrativamente, o que a gente pode fazer é gerir bem estoque, gerir bem pessoal para não gerar hora extra, gerir bem a equipe médica, porque uma coisa é certa, hospital funciona sem administrador, hospital funciona, sei lá, sem porteiro, mas ele não funciona sem médico. O dono da caneta é o médico. Então, o cara que vai otimizar a minha operação é o médico. E eu estou falando aqui de medicação, né, a dosagem, a concentração dessa medicação que vai ser utilizada. Eu estou falando de giro de leito de paciente. Então, quem aqui já não teve um paciente, um familiar, alguém, um amigo internado e falou, vou receber alta amanhã. E aí deu 16 horas do outro dia, o paciente ainda está lá porque estava esperando o médico, o diarista passar para olhar o paciente, olhar o prontuário e falar, vou te dar alta agora. Ele estava fazendo outra coisa, não estou dizendo que ele não estava fazendo algo importante. Mas se ele passasse de manhã, o meu leito estava livre para conseguir admitir um outro paciente. Então,
o nosso papel como líder, e aí não estou falando só do administrador, eu tive um professor, Newton Quadros, e eu sou da escola de administração que tinha 1000 teorias, né? Teoria clássica, teoria XYZ, teoria contingencial. No final, ele dizia assim, gente, tem uma teoria que não está no livro de vocês, qual é? Teoria TBC, que é tire a bunda da cadeira. O bom gestor, ele levanta e roda o hospital, ele sabe tudo o que está acontecendo, sabe? Se ficar aqui atrás do computador no número, não vai. Não vai. E é qualquer empresa. Você precisa entrar e você conversa, aí você vai perceber que você vai conversar com o assistente social. Tem que pegar o rádio peão. Funciona, vai lá, almoça com o pessoal no refeitório. Aí você vai ver, é porque na hora do lanche sobra e aí a gente vem lanche aqui. E aí, por isso que eu tô comprando mais. Porque isso não é para ninguém lanchar aqui, é para o paciente, é para não sei o quê. Mas o acompanhante do paciente tem direito a um lanche e o cara tá lá recebendo 2. Parece pouca coisa, mas isso num volume de um hospital que gira, sei lá, 2.000 pessoas contando ambulatório dia, a depender do tamanho do hospital, é muita coisa, entendeu? Então, assim, no final é gente. No final, a gente estuda pra caramba livros técnicos para entender que a gente deveria estar estudando leitura corporal, programação neurolinguística, a gente deveria estar fazendo terapia para entender o outro, para se entender, né? Então, é sobre gente no final. Quando a gente fala em remuneração para o administrador hospitalar, muda-se muito para o normal, para o tradicional? Cara, muda, depende do setor, né? Por exemplo, se você estiver falando de uma indústria, a remuneração é altíssima. Mas a da área de saúde também é muito alta, né? E aí eu vou falar aqui para você, sei lá, 20, 25, 30 mil, mais benefício. E você está falando de que padrão? Um hospital de grande porte. Né? E se a gente estiver falando de uma unidade de saúde que fatura de 30 a 1,5 milhão? Eu vou simplificar sua pergunta. Eu falo do CIB Nacional. Pergunta miserável essa sua. Eu não entendi, mas... Porque qual é a minha pergunta? A minha pergunta eu tô falando para um menino que vai acabar de formar administrador. E administrador e hospitalar. Entende? Eu entendi, tô falando do primeiro emprego. Pronto. Esse do primeiro emprego, ele vai trabalhar por 5 mil reais. 5, 6 mil reais. Só que ele vai ter um limite. Ele precisa de quê para isso? Só ele formar? Precisa de experiência, ele precisa ter muita vontade. Calma, ele acabou de formar, como é que ele tem experiência? Tem, porque ele formou, mas ele já estava lá. Se ele... Cara, vou te falar de mim. Eu sou de uma época que estagiário não tinha nem lei, que hoje tem lei de estágio. Né? Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi como monitor de qualidade na Contax, que eu aprendi pra cacete sobre comunicação. Mas nós estamos falando de gestão hospitalar. Calma, eu vou chegar lá. Ele começou no call center. Você perguntou o que é que o menino faz, que ele vai formar e tal. Eu vou chegar lá. Eu fui esse menino. Segundo ano de faculdade, eu trabalhando na Contax e tal, e aí eu tive a oportunidade da Contax desligar, porque ia ter uma migração da operação. Eles falaram, vocês vão para outra empresa ou te desliga e paga a rescisão. Falei, é minha oportunidade de ir para a área de saúde. Não tenho um pai médico, eu não tenho ninguém que vá bater na porta de alguém para me dar um primeiro emprego dentro da área de saúde. É uma área muito nichada, muito específica, é minha oportunidade. Peguei essa rescisão e fui trabalhar como voluntário na Fundação José Silveira. Voluntário, meu amigo. Sabe o que eu recebia? Um vale transporte e... A minha amiguinha do Vale Transporte, à época, atrasava. Esse Vale Transporte só chegava a cartela para mim no dia 15. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade de ter recebido uma rescisão e tomei a decisão de trabalhar de graça. Resumindo, foi isso. E comecei a trabalhar processo de atendimento, caminho do paciente, tal. Me colocaram na área de estoque. Fiz inventário várias vezes ali no Santa Mária, no Instituto Baiano de Reabilitação, onde a gente treina às vezes ali em Ondina, de virar madrugada, porque quando você começa um inventário, se você para, você se perde para começar no outro dia, enfim, chegava 2 da manhã, 3 da manhã, eu estava terminando o inventário e começou 6, trabalhando de graça, e a menina do departamento pessoal atrasando meu vale transporte, e aí eu me formo, me contrato, perto de formar me coloco como estagiário, ainda sem receber nada, sem lei, vale transporte, mas agora eu já tinha um vínculo de estagiário. Aí viro assistente, viro supervisor e depois viro coordenador
e chefe da menina que atrasava meu vale transporte. Então, assim, eu precisei arriscar. A gente nunca sabe se vai dar certo, mas a gente tem que saber o que a gente quer. E eu não tinha, assim, como diz o Racionais MC, né? Eu sou o improvável. Eu sou o improvável. Fui atuar numa área que é extremamente nichada para quem é de família médica e tudo mais. Lá atrás, eu tomei uma decisão de arriscar e trabalhar de graça. Deu certo. Deu all-in. Então, assim, o que é que eu posso dizer para um menino desse? Velho, o caminho hoje está mais fácil, eu acredito, do que foi o meu. Né? Hoje você tem muita comunicação. Hoje você consegue ligar um Instagram e falar, e ler, e se mostrar. Sabe? Você consegue vender algo que você conheça, que você aprendeu na faculdade, sobre gestão. Ah, mas eu não tenho experiência. Cara, você foi estagiário de alguma coisa, porque para você formar, você precisa ter as horas de estágio. Nesse período seu, o que é que você aprendeu aí que, porra, isso aqui eu peguei? Sabe? No meu caso, foi processo e contar parafuso. E aí, aprendi mesmo. E aí, dei a sorte também dessa área de estoque ser uma área crítica dentro da área. Né? Então, é muito fácil você pegar um gestor hoje que não sabe. Ele pode ser o melhor gestor, mas ele não entende de estoque, de logística hospitalar. Só que é uma área muito crítica. E eu só sei disso porque lá atrás eu arrisquei e fiz meu movimento. Hoje eu posso olhar para o retrovisor e falar, deu certo, mas poderia não ter dado. Mas você conhece o processo, mas não os itens, né? Ou já conhecia os itens? Não, os itens você conhece no dia a dia. Porque depende muito da unidade e da complexidade da unidade. Por exemplo, eu conheço parafuso porque, atuando no IBR, no Instituto Baiano de Reabilitação, eles fazem órtese e prótese para paciente. Então, os parafusos de lá, eles têm uma oficina. Lá tem furadeira, né? Tem. Parafusadeira de verdade. Tem uma oficina ortopédica, exatamente. Bosch. Boa. Então, eu conheci muita coisa dali. Ao passo que foi uma instituição, a saúde também traz isso, viu? A saúde não é para todo mundo. O período que eu trabalhei no IBR foi um período que eu valorizei muitas coisas, porque você vê ali mães, crianças deficientes e tal, e são cenas muito fortes. Pessoas que vivem para cuidar de uma criança deficiente uma vida inteira, que você conhece pelo nome porque está toda semana ali. Sabe? E às vezes a gente está fora reclamando de coisas que são básicas. Você tem 100% de tudo. Pois é. É isso, porque o porquê dessa pergunta. O intuito da gente é inspirar pessoas. Às vezes você está numa área e você tem expertise e você tem um sonho de atuar. Poxa, eu queria muito estar na área de saúde. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem condições financeiras de cursar uma faculdade de saúde e boa parte faz ADM, porque a ADM é uma das faculdades mais baratas que existe. Isso eu posso dizer com conhecimento de causa, que eu sou uma dessas pessoas que vim do interior para estudar porque eu queria estudar, vim por outros motivos, mas eu tinha que estudar. Acabei estudando, ingressando em uma república, morando com 30 pessoas, eu tinha que estar estudando. Então eu fiz ADM, que é até então... bonita essa também. Até então foi a que eu passei, a que eu tinha condições de pagar, que foi particular também, até depois eu consegui bolsa. Mas foi assim que eu fiz. E fiz ADM e a partir daí fui me especializando e fiz... eu sou gestor hospitalar, formado, pós-graduado. Você é? Eu tenho um MBA em gestão hospitalar. Ô, cara, colega aí, ó. É que eu tenho algumas coisas que a gente nem sabia. Rapaz, guardando o segredinho aí, ó. Eu tenho um MBA em gestão hospitalar. E então por isso que eu entendo alguns pontos e sei alguns pontos críticos. Estudei muito SUS, eu tinha um projeto, aí onde eu entrar na próxima pergunta, por isso que eu disse. Existe um movimento do gestor hospitalar na área pública também, e não só na área particular. Onde a gente sabe que o secretário de saúde ele tem que ser da área de saúde, porque ele tem muito holofote e a área de saúde carrega muito voto. É muito forte. Se você olhar para o interior, boa parte dos prefeitos são médicos e ex-médicos. É um movimento que não tem como tirar. Se você for um advogado e o filho da pessoa foi preso por qualquer motivo, você soltar e chegar um idoso lá com a gripe e você sarar esse idoso, você tem esse voto pro resto da vida, porque minha mãe estava muito gripada e o doutor fulano deu remédio e sarou. Então é normal. Então existe 40 horas no hospital e 40 horas na Secretaria de Saúde. E tem um movimento onde as pessoas que fazem ADM, gestão de saúde, estão tendo essa oportunidade.
Quando você assumiu o hospital Covid aqui, ele já foi pela a parte de saúde pública, não é isso? Sim, terceiro setor, na verdade, né? Com a PPP? Não, foi um estudo de terceiro setor, que na verdade, ele faz a gestão do recurso público, né? A gente tem 3 setores, o privado, sim, o público e o terceiro setor, que é formado pela sociedade. Que exatamente existe para alcançar onde o governo, o Estado, ele não consegue ou não é o foco dele, né? Não que saúde não seja o foco, mas ele tem políticas que é mais importante ele focar nisso do que ele gerir um hospital específico, né? Inclusive, essa é uma das questões muito do interior, né? Como é que o governo do Estado chega lá, ou a própria prefeitura, não é melhor colocar um estudo de terceiro setor com um contrato bem controlado, com metas bem controladas, né, do que ele gastar aquela energia, recurso, enfim. Eu tenho essa experiência pública. Dentro dessa passagem, quando eu saio da Fundação de Silveira, eu vou trabalhar na Secretaria de Administração do Estado da Bahia. Eu era o coordenador do registro de preços, que é um sistema que o governo do Estado tem para realizar compras para todo o Estado, né? Enfim. E aí tive essa oportunidade de conhecer bastante sobre o serviço público, processo licitatório, como você monta um termo de referência que vai desdobrar num contrato, num edital, enfim. O sistema público é lindo. O sistema público de saúde é maravilhoso, sabe? O sistema único de saúde é maravilhoso. Só que... Não é só que, porque se a gente for no só que, assim, eu sou defensor do SUS e sou mesmo, porque eu acho que existe uma cultura de apedrejar o que é público, né? E dentro disso, o SUS está aqui, ó, nessa garrafa aqui, que em algum momento foi liberada pela Vigilância Sanitária, sabe? O SUS está aqui. O SUS está, se de repente, Deus o guarde, a gente sai aqui e tem um acidente, você pode ter o plano de saúde se você quiser. Quem vai lhe atender primeiro é o SAMU. Vai te levar para o hospital referência, que nesse caso aqui, pela localização, vai ser o HGE. O HGE ali perto. E de lá, depois que você estiver estabilizado, você sai. Você vai ser removido, ou você vai ser transferido para o hospital do seu plano de saúde. Então, você está coberto ainda que você não queira ou fale mal. Nós temos hoje um fato bem interessante que está aí nos maiores portais de um policial militar que está em viagem internacional, onde ele descobriu uma doença grave, né? Uhum. Que de cada devendo 500 mil. Você não tem isso, cara. Você não tem isso. E assim, você tem outras coisas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Alemanha, Bélgica, Holanda e França, em determinado momento. Você chega, eu acho que todo, inclusive, cidadão o governo tinha que ter um programa desse. Por quê? Para você entender o grau de civilidade que tem nesses lugares e você valorizar o seu. Você pisa num lugar, basta você passar poucas horas, você fica espantado, assim, como acontecem as coisas, sabe? Segurança, você tá andando 2 da manhã e tal. E aqui o cara apedreja o que é público. O cara joga lixo na rua. A gente faz nossos treinos lá, às vezes na praia. Quando a gente chega, tá correndo o risco de furar o pé no espetinho. Sim. Porque o cara foi incapaz de pegar um saquinho e... Sabe, cara? Então, assim, a nossa cultura é uma cultura de não valorizar o que é público. E dentro dessa linha, o Sistema Único de Saúde é incrível. Incrível, é formidável. Agora, será que é interessante levantar o SUS? Eu falo aí de mídia, né? De marketing. Fazer ele funcionar? Com esse lobby todo Mas ele funciona, Vitão. Assim, cara... Pense no seguinte, você tem pelo menos uma estrutura de política pública que, inclusive, monitora as unidades privadas, que te dá segurança e você nem sabe, cara. Sabe, assim, você tem essa população aí, você tem NASF, você tem programa de saúde bucal, você tem uma atuação na prevenção absurda. Nem sempre foi assim. Quando você vai para dentro do interior, e eu já tive a oportunidade de montar estruturas nessa linha, você vai encontrar hospitais que estão lá caindo aos pedaços, que é o que a gente chama de modelo hospitalocêntrico, né? Pô, o cara foi lá, botou um hospital e a prefeitura não tem condição de manter aquele hospital. Então não era melhor ser uma estrutura menor e você ter em uma cidade
mais estruturada, um hospital que fosse referência para isso, para essas cidades. Só que o que é que vende? Vende o cara botar um posto de saúde ali, politicamente falando, né? Vende ele botar um posto de saúde e dizer, agora você vem pegar, tirar sua pressão arterial e tal, que a gente está trabalhando a prevenção quando a gente está falando disso, né? Esse check-up que a gente faz, você vem aqui, senhora, fazer o seu check-up anual, ou dizer, montei um hospital aqui... Mesmo sucateado, entenda. Então, assim, só que é muito caro você manter uma estrutura de alta complexidade. Ele inaugura em 4 anos, depois bota para rodar e para. Nós temos uma política, Vitor, que, para quem não conhece, de PSF, que tem bastante tempo, mas está lá. Da família, sim, né? De PSF, aonde, para funcionar, teve que fazer de fundo a fundo. Isso. O fundo saiu do governo federal para chegar no município, porque existem vários gargalos, onde o funcionamento do PSF dependia disso, senão não funcionava. Mas mesmo assim, o município tinha que fazer manobras, senão não funcionava. Porque na estrutura do PSF, que eu acho que quase ninguém sabe, boa parte da pessoa não sabe, ele tem uma base salarial linear. Isso. Ele não tem lá que o médico recebe mais do que o enfermeiro, do que o dentista. O município tinha que fazer manobra para pagar o salário do médico, para que não falte para o médico, a partir dele tem que pagar menos ao dentista, pagar menos ao... para poder funcionar. Cara, é uma manobra tão grande, são questões... Você vai entrar aqui agora, a gente, sei lá... não vou nem chegar no carnaval. 2 de fevereiro. Se você andar no Rio Vermelho, ele tem posto de saúde montado, tá tudo... Qualquer coisa que aconteça, você vai ali, tem um buco-maxilo. Que acontece muito, né? Que acontece pra caramba. Muito morro. Entendeu, cara? Você tá, velho, o SUS é maravilhoso. A gente entrar aqui na parte vacinal, que é referência pro mundo. Aí a gente, agora sabe quando é que valoriza? Recentemente Bill Gates deu uma entrevista elogiando o Sistema Único de Saúde do Brasil, as políticas públicas do Brasil. Eu não sei se isso serve pra você. Vocês assistiram alguma coisa referente ao SUS? Assistir? Assistir, não. Não? Vou te indicar um documentário chamado Cicro, onde um cineasta americano faz investigações sobre o sistema de saúde americano, canadense e brasileiro SUS. O tanto que ele valoriza o SUS é absurdo, porque ele chega nos lugares falando, e tem Obama falando, quando Obama tentou fazer o Obamacare lá, sim, ele pegou referência do SUS brasileiro. Então ele vai em alguns lugares e quer pagar, e fala, não tem como, no Canadá mesmo, ele falou, não, quanto é minha conta? Ele fala, não tem conta, ainda sai com dinheiro para você comprar remédio. O SUS você não consegue nesse nível, primeiro que nós somos um país muito grande, não consegue nesse nível, mas ele explica muito bem o que funciona. Sem contar que nós somos referência à alta complexidade do mundo. Perfeito. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Quando a gente fala em SUS, a gente está sempre com a ideia inicial voltada para equipamentos públicos. Mas o SUS... o SUS, ele também tem convênio, né, você também é atendido em estruturas privadas. Sabe quem é um dos hospitais de referência em cardiologia aqui em Salvador? O Hospital Santa Isabel. Se você tiver qualquer questão cardiológica, precisar fazer o cateterismo, você vai fazer lá dentro, todo pelo SUS. Todinha pelo SUS. No mesmo convênio seu, que atende lá, Bradesco, América, o que for, o SUS também. Entendeu? Então, assim, o que eu acho é que aí, fazendo o papel educativo que a mídia tem esse poder e obrigação, eu também acho, isso precisa ir mais para a população, sabe? A população precisa conhecer o que ela tem e gerar valor, porque isso é cidadania, gente. Sabe? Isso é cidadania, assim, a gente reconhecer, a gente tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, sabe? E aí, pra gente não ter num outro movimento, as questões de discussão que a gente teve no momento Covid. Porque a vacina foi rápida demais. Meu amigo. Não importa, o que importa é que você tava que vacinar, irmão. Amigo, canalizou energia pra uma coisa só. Todo mundo parou pra fazer pesquisa. O mundo inteiro, inclusive. Mas é isso, gente. Voltando pra história a mensagem que eu daria assim para um... Eu quero saber pra ganhar dinheiro. Como é que a admissão para ganhar dinheiro, amigo? Pronto, aí o novato. Bota currículo no hospital. Novato. Tem mercado para tudo, sabe? Inclusive para a área de saúde. Cleiton chega, sai de uma estrutura dessa mais robusta e vem para pequena e média empresa. Por quê? A estrutura robusta, de alguma forma, ela já está com RP pesado. Ela já tem a equipe sênior dela lá trabalhando, porque senão ela não gira e tal. Quando eu venho para uma clínica,
É o médico atendendo com a recepcionista e uma estrutura administrativa ali para faturar. O que é que ele não tem? Controle, processo e os caminhos para ele crescer. Eu entrego isso. Né? Então, com relação ao menino que está saindo da faculdade, cara, ele é bom de financeiro, porque ele trabalhou em algum lugar, às vezes ele já trabalha. Então, ele consegue entregar uma organização de rotina financeira para uma clínica, sabe? Ele é bom de estoque, porque ele trabalhou num supermercado, que não tem nada a ver com a saúde. Ele sabe como é que funciona entrada, saída, inventário, que é um grande problema. Ele consegue entregar isso dentro da empresa de saúde. Agora, ele precisa acreditar nele, ousar, né? Escutar muito Racionais MC, que é uma escola ali para essa galera que vem da periferia, vem nesse movimento, né, de buscar, de tentar empreender. Aquela música, né? Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na barra, né? Levanta a cabeça, mantenha a fé mantenha a fé, seja lá como for, porque até no lixão nasce flor, alguma coisa assim. Eu acho que é por aí. A gente só não pode se atrapalhar paixão com negócio, que é o que eu vejo muitos fazerem. Mas acontece. Você tem, inclusive, pessoas que se colocam como empreendedores, empresários, mas que na verdade são prestadores de serviços ou profissionais liberais, que tem uma diferença. Quando você é empreendedor ou empresário, você fala do seu negócio em terceira pessoa. Você está fora, você está enxergando e ali tomando decisões. Você não é eu empreendedor, né? Não é. Se você adoecer, o negócio para. Exato. E Aí quando você sai, autônomo, né? e quando você sai do negócio e está olhando para ele, seja você médico, seja você educador físico, seja você personal, e você está olhando para sua marca, para o seu negócio, você consegue enxergar, poxa, eu tenho isso aqui que é muito bom, que foi a minha paixão, é o que eu entendo e tal. Só que você tem essa parte aqui que precisa melhorar, você tem essa que precisa melhorar, que se você estiver dentro, querendo abraçar o mundo, você não vai, velho. Não vai. Se você estiver lá, como eu falo da saúde, porque também é muito semelhante assim, se for um médico que está... Os pacientes vão para a sua clínica porque você é reconhecido, né, como um bom médico, mas é você também que quer tomar a decisão financeira, você precisa de ajuda, cara. Você perde muito quando você quer fazer tudo sozinho, sabe? Você precisa de ajuda. Tem uma outra questão que para o nível de empresas, essa média aqui, eu trabalho, que é um grande tabu. Às vezes as pessoas não buscam um mentor, um consultor, achando que é caro. Cara, depender do que você queira, não é caro, sabe? A depender do que o cara reduza do que os planos de saúde glose, sobra dinheiro. O cara se paga. Eu tô com um cliente agora que puxei o ano de 2023, cara, eu já me paguei 3 vezes, porque ele não tinha recursado nenhuma glosa, glosas que não eram glosas, o Bradesco, que era o convênio que glosou, que é um movimento normal, né? E aí, para explicar pro pessoal o que é glosa... Na verdade, ele pediu esclarecimento. O cara não deu, acabou. E glosa, só para ficar na linguagem, né? Mais simples pro pessoal. Para não ficar muito pornográfico, pessoal. É tudo aquilo que você cobrou e por algum motivo, qualquer motivo, a operadora não lhe pagou. Pode ser, inclusive, um motivo que ela não quis. Mas olha, você tinha que me pagar isso aqui porque eu usei esse medicamento no paciente. Aí ela, então tá bom, reapresente a conta que eu lhe pago. Ou às vezes pedindo um documento complementar. Agora, mesma coisa. Se você não apresentar, amigo... Não tem como, não justifica. Então, num movimento desse, nesse cliente meu, eu já me paguei o ano todo dele. E ele não enxergava. Ele não enxergava. Você tá entendendo? Então, assim, é sobre você gerar valor, gerar resultado e deixar... Eu até fiz um dos vídeos que eu posto, eu falei assim, a minha ideia é deixar você cuidar daquilo que você ama. Velho, vá cuidar de paciente, vá cuidar do que você gosta, deixa isso aqui. Aqui é a minha praia. Aqui é o meu, é o que eu amo. Vou te pedir licença um minutinho só porque eu acho que eu vou tomar um café. Falando nisso, acho que você fala desse café, né? Eu vou só resumir, tá? @café_Santa Clara. Sério? Você conhece? A gente passou 2023 inteiro falando @café_Santa Clara.
Teve o de hibisco aí também, que é o chá, né? Rapaz. A pontuação que tem um negócio novo aqui. A gente passou 23 bem, Café, né? chá. Exatamente. Hoje em dia tá na moda dar chá pros outros, né? Cadeira. Santa Clara também tá dando chá. Ah, é verdade. Tem vários aí. Não, em hospital e clínica a gente tem muito chá de cadeira, mas aqui no Dá Pra Ser Podcast a gente tem chá de laranja mediterrânea com hibisco. Que por sinal a Opera disse que é uma delícia. Então, você que tá vendo a gente aqui, tá vendo a gente com as xícaras da Café Santa Clara, sabe que nós tomamos. Nós não, né? Porque eu não tomo chá de noite. Chá de noite deixa ligadão, não, né, gente? Rapaz, eu ia perguntar. Depende do chá. Eu ia perguntar se serve de pré-treino, mas o seu pré-treino tá mais. Não, meu pré-treino é bom, é bom, rapaz. Então aqui, por enquanto, meu pré-treino é café, entendeu? Meu é cafeína. Maravilha. Inclusive, Café Santa Clara serve de pré-treino. Você que precisa, @Café da Santa Clara. Você encontra lá todos os tipos de café, as especificidades dos cafés que a Santa Clara produz. Cafés em cápsula ou café compactado em pó, que você encontra. Ok, lá você vai saber qual é o sabor. Cappuccino. Rapaz, mas cappuccino é um tipo de café, não é? É um preparo do café. É só opções, né? Exatamente. Além disso, você tem os acessórios para fazer o café, o seu café de casa, que é coador, filtro, a máquina. A máquina, Meio de pipoca. o flocão para fazer o cuscuz. Então, a @Café da Santa Clara pode ajudar no seu café da manhã, no seu chá da tarde, no seu cafezinho da tarde e até na sua ceia. Na sua gravação assim no meio da noite. No podcast ele ajuda muito porque a gente não tem copa e a gente acaba fazendo café na máquina, então fica mais fácil pra gente. Inclusive no ano de 2024 vamos tentar manter as cápsulas de café distante de George para que ele não fique o episódio inteiro brincando. Já procurei aqui pra ver as cores, que eu me perdi nas cores aqui. Isso é normal. E vem cá, Vitor, você falou de coador, você prefere da máquina? Não, rapaz, eu sempre gosto de tomar café da máquina porque é rápido de passar aqui, então... Acho que eu vou deixar esse Santa Clara, muito aqui pro obrigado convidado. por acreditar nas nossas demandas, nas nossas coisas aqui obrigado. no dia a dia. Eu vou deixar... Não venha com essa baratinho pra cima de mim, vou deixar porque... Café Santa Clara foi minha conta. Eu posso falar daquele ali, o último ali, não? Não, você só pode falar agora Que por sinal, né? Em inglês. Menino, chegou a... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Em 2023, nós tivemos um apoiador que deixou o George dando suadeira. Eu não tô... Ficou nervoso, foi? Não tô com calor. Are you nervous? I am not. Você não queria responder? I'm not. Sensual? É porque George tá tomando curso de inglês. Conta aí um pouquinho, George. Vai. Nós estamos fazendo aí um curso específico para conversation, onde as pessoas conseguem conversar em 12 meses. O meu eu tô achando que vai ser um pouquinho mais, porque eu tô procrastinando um pouco por questões minhas mesmo, mas vai rolar. Estamos falando da Uptime, né? Uma escola de inglês com a metodologia de conversação bem específica para vários tipos de pessoas. Crianças, idosos como eu, pessoas de cabelos brancos e pessoas que têm mais facilidade, como o Vitor, que já teve, você platinou o cabelo, já né? viajou e já sabe fazer. Ele só não tem o papel, o comprovante, mas ele fala inglês direitinho. Não, eu tenho papel. Pô, eu tenho um lugar de papel. Mas tem tanto tempo que esse papel tá em casa que já... Tá validado? Tá, Covalent, você que gosta do Covalent. TOEFL? Não, eu não tirei certificações internacionais, sabia? É isso que eu estou dizendo. O TOEFL, o TOEIC e o IELTS, que são certificados internacionais para validação da linguística, né, internacional. Eu não tenho, na verdade eu estava na preguiça na época, eu não fiz nenhum desses. É isso, mas caso você queira fazer, você pode acessar uma das unidades mais próximas de você. @Uptime Salvador. Uptime Salvador Stiep. E Uptime Lauro de Freitas. Freitas. É porque uma unidade fica no Stiep, ali perto do finalzinho do Stiep, perto da casa da nossa operadora Bruna. Gente, faço não. Você deu um Google na casa da... Você bota assim no Google. Não, casa de Bruna Operadora. Aí vai chegar no Uptime. Tipo assim, Uptime perto da casa de Bruna. Pronto. O outro é no Itaigara, ali, Max Center. Max Center. Segunda dá. E o outro em Lauro de Freitas. Então assim, não tem justificativa. Desculpe, é mimimi. Ai, meu cotovelo tá doendo. Olha, menina. Pra você não fazer inglês. Tá vendo?
que você faz? Você vai no Uptime, aí bota Salvador ou... Se você botar underline Uptime, vai aparecer as nossas opções. Então, assim, acesse, procure o curso mais específico para você e... Ah, não, deixa eu ter um detalhe. E o curso, além de encaixar no seu cronograma, cabe no seu bolso. Agora, no início do ano, tá formando novas turmas com um precinho bem bacana. Se vocês verem o Instagram da gente, a gente faz um rolê na unidade do Uptime do STEP. Jorge passa pelas salas, explica, mostra que um bom aluno igual a Cleiton. Cleiton é professor diferente. Ah, ainda tem isso, né? Saberemos agora. Vamos voltar à pauta aqui agora uma coisa. Cleiton, você além de pai, grande gostoso e gestor de... Agora é teacher. Teacher de... Eu sou professor de faturamento hospitalar, de gestão, controladoria. E foi algo assim que a vida foi me puxando, né? Tem aquele discurso de Steve Jobs que fala, velho, você vai... Resumindo, né? Obviamente que ele fez o Uptime, então eu não me lembro exatamente como ele diz, mas traduzindo e simplificando, ele fala assim, quando você olhar para trás, você vai entender e ligar todos os pontos, né? E aí, quando eu olho para trás, coisas foram acontecendo na minha vida que me levaram para a sala de aula. Eu nunca busquei ser professor, mas eu sempre fui um bom profissional, reconhecido, e é o que na academia chamam de prático, né? Então, assim, tem mestres e doutores, o mestrado meu começa agora em 24, mas não tenho ainda o mestrado, mas eu sou o professor que fala da prática dentro do ambiente de gestão, que nenhum acadêmico vai conseguir trazer. Você tem a vivência do mercado para levar para a sala de aula. Isso. E como eu dou aula em turmas de MBA, que é diferente... Que universidade? A Faculdade Baiana de Direito e a Atualiza. E aí, até a Faculdade Baiana de Direito, inclusive, está lançando agora, em breve, a nova turma para o MBA de gestão, né? Que vai vir aí arrebentando. Hospitalar ou gestão? Gestão geral, mas também tem específico para saúde. Enfim. E aí a diferença de quando você está dando uma aula para uma turma de MBA é que quem está sentado são gestores, donos de empresas que são talvez seu colega no mercado, sabe? Ou serão, ou vão se transformar em clientes seus. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Se você falar besteira, o cara leva, como assim? Eu tô lá todo dia e você está falando... Então, assim, a troca é muito rica e você, de fato, precisa conhecer o que você está falando. Né? Quando você está numa turma, em tese, né? Quando você está numa turma de graduação, o cara está aprendendo com você, talvez esteja ouvindo coisa que, pela primeira vez com você. Então, foi um desafio lá no início, tem alguns anos já que eu faço isso, mas que foi muito prazeroso e que aí a carreira acadêmica é algo que eu venho desenvolvendo e gosto bastante. Você falou algum ponto aí que me chamou a atenção. Quando você fala de não só da parte da aula, e sim que o nome. Antigamente era MBA em Gestão Hospitalar e agora virou em Saúde. Sim. Quando fala saúde, eu me lembro que na minha turma tinha pessoas que trabalhavam, já eram gestores da Secretaria de Saúde, já eram gestores de clínicas, de análises clínicas, já eram gestores de pequenas unidades. Quando a gente coloca da área de saúde, quais são os negócios, não vou fazer especialidade, que nós somos especialidade, os negócios que têm possibilidade de trabalho, porque assim, clínicas em geral... O que acontece? Isso é uma questão de marketing, né? É a mesma coisa de o nome controladoria tá virando compliance agora, né? Então, assim, é marketing. Então, quando você fala a administração hospitalar, se você for no meu diploma, tem administração hospitalar. Isso remete a quê? Cara, esse cara gera hospital. Hospital. Clínica não. Laboratório não. Eu pensei sabe? Isso. Então, hoje é gestão em saúde, inclusive em serviços de saúde. Então, quando você estuda, na verdade, você está habilitado a todas elas. O que é que você vai precisar fazer? Conhecer a realidade de cada setor. Então, eu vim saber, por exemplo, que o pãozinho delícia define que laboratório o paciente vai. Vocês sabiam disso?
Tem paciente que escolhe o laboratório que vai fazer o exame a depender do café da manhã. Se tem pãozinho delícia ou não. Se tem água de coco ou não. Sim. Quando na vida eu ia imaginar algo assim? Mas é uma realidade. Entendeu? Eu atuei no home care. Cara, eu descobri coisas sobre a estrutura da casa de um paciente, como você montar ali um leito, a engenharia clínica, como funciona. Cara, tudo é vivência. Aí fui atuar no hospital. O hospital é um pouco de cada coisa dessa, em como gira leito, o que é um leito de observação, o que é um leito de UTI de semi-intensiva, sabe? Você lidar com a central de regulação de leitos e, por exemplo, eu geria um hospital público lá em Petrolina, que é o maior hospital da região. Cara, eu tinha paciente no corredor, aquelas matérias de Fantástico que vê, tal. E você tem que criar estratégias. Não, segura a maca do SAMU, porque se ele levar, ele vai trazer mais gente. E você não tem recurso para atender todo mundo, sabe? Então, tem coisa que é vivência. Você vai ter que entrar no setor e entender aquele serviço específico. Você entra numa clínica de bioimagem. Pô, aí você tem algumas técnicas, né? Como gestor, como empreendedor, como empresário. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de pegar lá os números e fazer um Pareto, 80-20. E dali eu vou pegar 20% que representa 80% do faturamento dele. Pronto, esse número aqui, se eu resolver, eu resolvo 80% do faturamento dele. Então eu estou usando uma técnica, uma ferramenta para poder alcançar o maior número possível no menor tempo. Eu já mapeei. Então, posso não entender, a princípio, quais são aqueles exames. Mas está dentro desses 80% que faturam. Então, são importantes. Sabe? 20% dos exames são, às vezes, 4 exames. O cara tem 30. 4 exames representam 80% do que ele fatura. Né? Então, assim, aí a experiência vai te levando para alguns lugares. Você faz uma análise vertical, uma análise horizontal, que é você pegar lá os valores, dividir pela soma total verticalmente, depois você compara horizontalmente, e aí você vai através disso, através dos números, né? Eu brinco dizendo, cara, vai no caminho do dinheiro, que para onde o dinheiro foi, que você pega tudo. No financeiro, passa tudo, a não ser que o pessoal pague de uma outra forma, que não é o indicado, né? E o dinheiro? Tudo que passa na conta bancária, você tem a vida da empresa toda ali, todinha. Tem uma série, inclusive, muito, muito interessante, que chama-se Ozark, não sei se vocês já assistiram. Cara, Netflix. A série é fantástica. O cara recebe lá de um... Fazendo aqui o merchan da série, né? O cara recebe lá uma grana de um cara que quer lavar dinheiro. E aí, pra gente que é administrador, contador, cara, maravilhoso. As formas que o cara bola de lavagem de dinheiro. Parece engraçado, mas assim... Eu ia pesquisar aqui, mas não é pra isso, não. Parece... Nem tem dia pra gente lavar. Parece engraçado, mas assim... É real. É real, ele usa técnicas para poder sumir o dinheiro sujo, sabe? E isso acontece no dia a dia. Então, assim, você vai para a empresa, caramba, véio, então, essa nota fiscal tá assim por quê? E isso, né? Isso aí, a gente tá falando já de controladoria, enfim. Mas sobre empreendedorismo... Não, a gente tá falando na aula, no momento que você tava dando aula, eu que fugi um pouco do assunto por questões de nome e... opções de clientes, opções de onde você se ingressar caso seja o primeiro emprego. Porque fala, mas hospital é muito... É uma bolha. Realmente, se você quiser formar hoje e ir pro Aliança, vai ser uma bolha. Se você quiser ir pro Bahia, vai ser uma bolha. Mas existem pequenos consultórios, existem pequenas clínicas que tem espaço para todo mundo. Cara, assim, você tem que entender um pouquinho, falando de novo do menino que tá saindo. Não adianta você querer abraçar o mundo. Você sai de lá com um diploma podendo fazer várias coisas. Mas o que é que você tem um recorte seu, que é um traço seu? Por exemplo, Cleiton, eu sou bom de pegar a empresa ruim, quebrada, e trazer ela para o eixo. Se me der uma empresa toda certinha, eu me desanimo. Eu gosto do desafio. Eu gosto do desafio. Eu já sei disso. Então, eu já sei o caminho que eu quero seguir, que eu vou seguir, o problema. E tem sempre alguém com problema. Todo mundo com problema. Todo mundo tá com problema. Você pensa. Todo mundo tá com problema. E uma coisa que é a realidade na saúde, aí falando de novo do menino que tá saindo, é o seguinte. Nessa estrutura do médico que consegue ganhar muito dinheiro e montar a clínica dele, cara, ele também quer viver. Então, tudo que um médico quer, acredite, tudo que um médico ou um empresário... Descentralizar. Ele quer alguém que ele possa confiar
entregar a empresa dele, obviamente, que ele vai ter ali a rotina com o cara e tal, de ver os números e tal, que é uma página, uma folha A4 com alguns indicadores. Não adianta dar 3, 4. O cara quer ver em uma página os números para onde eu vou, como eu estou e como eu estava. Pronto. Respondeu essas 3 perguntas, um abraço. Então, assim, tem sempre alguém precisando disso, porque o cara tem filho, o cara tem família, o cara quer sair para curtir o que ele ganhou ali, né, o dinheiro dele, né? E para isso tem alguém que precisa ocupar esse lugar para também, que aí é o menino que está saindo da faculdade, é Cleiton, né? Enfim. Acho que tem mercado para todo mundo. Tem muita coisa que dá para entregar, né? Principalmente com o advento da internet hoje. Como é que a gente tem um desdobramento do CLT, consultor, mentor, acho que tá, esses 2, e o professor? Porque assim, é muita função, é muita demanda, né? Como é que foi essa transição? Foi tudo junto e você foi segmentando? Ou você ficou vou resolver aqui, depois eu vou sair do contrato do CLT e vou ficar só fazendo mentoria? Como é? Assim, faz muito tempo que eu não sou CLT, muitos anos mesmo, eu nem sabia onde está a minha carteira de trabalho. Então você é mais contrato mesmo. Isso, mas isso porque eu acabei buscando 2 coisas em determinado momento da carreira. Aí eu tô falando lá de... Ficar rico? Não, lá de 2000... Milionário? Não, lá de 2014, 2016, por aí, que foi ter mais flexibilidade, porque eu sempre gostei de responder por resultado. Não de um cara controlando a hora que eu chego, a hora que eu saio. Isso nunca funcionou comigo. E aí é o que eu tô falando sobre se conhecer, né? Não adianta você ir para um caminho que você não vai dar certo. Você vai queimar seu nome, que muitas vezes é a única coisa que você tem, né? Então, assim, mas eu sempre apresentei resultado. Então, esse foi uma busca que me levou para esse caminho. O outro é que você vai ganhando bagagem, e você acaba ficando caro para o mercado. Uma solução, caro para ser mantido como seletista. E aí, uma solução, eu já fazia algumas consultorias, já tinha uma empresa aberta e tal, foi, olha, bora então virar PJ, que fica bom para mim, para você, e aí você me remunera esse valor aqui, eu não estou perdendo nada, mas para você, a parte aqui que você daria para o governo e tal, no seletista... Já é economia. Você gera uma economia. Ah, mas como assim? Não, vamos fazer um contrato aqui legal para mim e para você e tal, pronto. E assim eu comecei lá, né, dessa época para cá. Hoje, né, eu busco, também depois de tanto tempo assim, ter mais qualidade de vida, porque teve um movimento também na minha vida de ir muito para dentro, de trabalhar muito, e eu sempre, você falou, pô, é muita frente, mas velho, eu sempre fui de muita frente. Quem me conhece, na época da pandemia, eu tinha uma pessoa que me acompanhava, que eu chegava em casa eu desmaiava, né? 9 da noite, 10 da noite, porque eu não dormia, o telefone não parava, o hospital era 24 horas, era amigo pedindo leito, era pai de não sei o que morrendo e querendo notícia. Eu chegava em casa, eu desmaiava de cansaço, eu não dormia, né? Tinha ansiedade, essas coisas todas. Então, me custou muito ficar vivendo muito de trabalho. Quando eu tô na sala de aula, poxa, tô trocando com gente interessante, é algo que eu gosto de fazer, tem uma hora para entrar, tem uma hora para eu sair, tem uma aula que eu tô falando de um assunto que eu conheço, que eu tô me atualizando, então, poxa, e normalmente é no horário, como eu dou para MBA, é num final de semana, então, quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia todo, ponto. A parte da mentoria, eu tenho reuniões pontuais, né, por horas contratadas ali, resolvo um problema da pessoa grande, normalmente é na área financeira, organizo a agenda, organizo o processo. Tem um outro ponto que o pessoal se bate muito, que é precificação. A galera não sabe precificar, velho. Não sabe formar preço, porque o pessoal não consegue ter a composição dos custos dele. E aí, como é que eu passo isso para o cliente? Mas eu tenho 2, 3 clientes, como é que eu... Para não pesar muito para isso. E se você não sabe precificar, você não sabe seu lucro, você não sabe se você está perdendo, se você está ganhando. Você se perde. Então, assim, de novo, chega um momento que o empreendedor vai na paixão, vai fazendo, mas ele precisa de ajuda, porque senão não vai.
ele tropeça nas próprias pernas. Porque vender, todo mundo fala, né? Vende. Tá, galera chegou. Se matou no peito aqui. Como e é que agora? atende? E agora? O que é que você faz? Mas nem toda venda quer dizer que tem lucro, né? Exato, exatamente. Então, assim, quando você fecha a conta, né? Teve uma determinada empresa que a gente tinha, era o maior número de vidas da operadora de saúde, na época era o PlanServe, aqui da Bahia. Só que era muito caro manter, a gente atender as vidas do PlanServe. Nós descredenciamos, pedimos descredenciamento do PlanServe, nossa margem de lucro aumentou. Isso é você estudar. Porque a quantidade de demanda que você tinha pelo volume de pagamento não valia a pena. O meu custo de operação era muito alto. Hora para atender então, e o que você ocupava de hora do médico para atender aquele público. E aí eu tô falando assim, Cleiton, mas você tá falando de empresa grande. Não, velho, sua empresa de 30 mil, de 20 mil mês, é a mesma coisa. A gente só precisa encontrar o quê? Mas ela passa pela mesma coisa. O gargalo depende muito do teu Fora cliente. A sua energia, que para desenvolver aquilo que você é bom, que eu não consigo fazer, que tá debruçada sobre algo que, primeiro, você não vai conseguir entregar no nível que você precisa. Segundo, tá tirando sua energia de você ir para outro canto, vender, botar sua cara, né? Cuidar do que você sabe. Agora vamos para aquele momentinho, né? Primeiro momento tenso do podcast em 2024. Primeiro é o segundo, né? O primeiro, porque o teste não tem. Então, o primeiro você já fez lá no off, né? Que contou aqui pro pessoal, né? Gente, Momento Opera. Opera tá ainda em 2023. Se segura que já vem madeira. E aí, Opera, alguma pergunta? Tudo bem, Opera? Tudo bem, tudo ótimo. Tá. Chama. Chegou em 2024 já? Chegou. Diga aí. Tamo aí. Temos perguntas para... Nosso convidado? Tem perguntas e análise. Ih, Nossa, porque ela é usuária desse sistema que ele conversa muito aí. Né? Essa aí gosta de uma agulha e um remedinho. Eu não vou nem falar que você é hipocondríaco, você vai com raiva de mim, nunca mais eu falo que você é hipocondríaco. Ninguém fala que você é hipocondríaca aqui, não. Deixa só por 2023 você foi hipocondríaca. Em 2024 vai ser um pouco mais hipocondríaca. É o seguinte, é o primeiro convidado que vem aqui, que primeiro ele foi de grandes empresas, etc. Depois ele resolveu abrir o negócio dele, né? É o caminho contrário dos que a gente vem vendo. E aí ele fez a pergunta que eu ia fazer, me roubou, né? O que levou você a esse caminho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é para você ter o seu negócio e ensinar as pessoas a gerirem o seu negócio. Porque o empreendedor se está exatamente, né, no financeiro, no administrativo, no controle, nisso tudo. E essa virada de chave, que se você puder falar pra gente, olha lá. Tá, então vamos lá. Meu movimento foi contrário exatamente porque eu busquei entender mais sobre o mercado, né, conhecer. E aí no momento que eu me senti seguro, né, e estudei bastante também, né, então meus professores, eu tenho um professor de tributos, por exemplo, eu tive na GV, que é o cara que ensina a galera da Receita Federal. Falei, meu amigo, tô com esse cara aqui, não tem auditor que vai chegar e falar novidade para mim. Então eu fiz esse caminho para conhecer sobre o mercado, errei bastante também, né, e aí resolvi abrir o meu negócio numa linha de empresas, né? E aí é quando eu falo PME, pequenas e médias empresas, que elas precisam do que eu tenho para entregar. Então meu movimento foi contrário porque hoje eu tenho muito mais segurança, né? Desde quando eu resolvi fazer mentorar ou fazer consultoria, eu tenho muito mais segurança para falar e sei de caminhos que eles não sabem, né? E foi exatamente o caminho de cima para baixo, exatamente por isso. Porque lá em cima a galera meio que já está organizada, está num outro nível. Mas esses aqui estão precisando exatamente de uma virada de chave para poder escalar. Como é que você prospecta hoje, cliente? Muita coisa vem do Instagram e, cara, interessante. Eu não... Pergunta boa essa. Eu nunca fui de botar cara assim no Instagram, embora...
eu fale bem, né? Eu acho que eu falo bem, não tenho problema em falar em público, embora seja um dos medos aí da galera. Mas eu nunca tinha feito esse movimento da rede social, eu sempre queria me preservar. Poxa, aqui eu quero deixar para minha vida e postar minhas fotos correndo e tal. Mas em 2023, muito conversando com um amigo, que é um sócio meu, inclusive, em alguns trabalhos, fica em São Paulo, Anderson, ele falou, cara, fala e tal, você fala bem. Então, e aí eu comecei a fazer esse movimento, vou postar uns vídeos aqui. E aí o meu primeiro vídeo foi falando sobre precificação. E falando, por exemplo, de um consultório odontológico. Falei, falar de preço, eu quero falar de alguém que compre material e tenha que montar um preço de um serviço, dentista. Eu quero nichar aqui a área de saúde, porque é uma área que, para onde for, se for falar de operadores de saúde, como credenciar, como trazer um paciente, falar dessas coisas todas, eu sei, estou passeando aqui tranquilo, vou falar aqui sobre isso. Cara, quando eu postei esse vídeo de precificação, um vídeo espontâneo, porque eu também tenho muito essa linha de pegar aqui o celular e falar, né? Porque eu acho que você acaba passando para outra pessoa que de fato você conhece. Você não montou aqui um estúdio e foi falando, você falou. Porque é o seu dia a dia. Eu gosto disso. E aí esse vídeo engajou. Eu recebi direct pra caramba. Muita gente falando, elogiando. Eu falei, rapaz, deu certo. Aí fiz algumas fotos profissionais, botei lá quem é Cleiton e tal. Comecei nesse movimento. E aí uma colega nossa treina com a gente, empresa, depois outra e tal. Cleiton tem um problema de precificar. E é só da área de saúde que você atua? Eu falei, não, eu tô ali falando para uma audiência, mas tanto é que meus últimos vídeos eu já não fecho saúde. Eu já falo mais aberto, né? Porque é um movimento que vem acontecendo. Eu fiz um workshop sobre precificação e recebi barbearia, recebi enfermeiro com empresas de curativo se interessou. Então, eu recebi várias pessoas que, velho, meu barbeiro, que é um empreendedor nato, Cleiton, quero fazer seu curso. E o cara interessadíssimo, sabe? Interessadíssimo. E eu fiquei fascinado, eu não esperava que tinha tanta demanda para isso. Então, continuei. E de fato é um caminho aí que eu venho seguindo e vem dando certo. Às vezes a gente tem empresas que faturam ali 200 mil mês, por exemplo, dentro do nosso nicho ali. O pessoal de corrida, né, tem um poder aquisitivo mais ou menos, né, para comprar aqueles tênis. Nunca se sabe. Então, assim... Adidas que eu diga. Pois é, então assim, tem uma turma ali de empresários que a gente conversa e eu tenho esse lado muito sociável, né? Eu conheço bastante gente que o problema da pessoa é exatamente esse. Então eu ofereço um serviço, por exemplo, de CFO a Service. A pessoa tem reuniões e tem contratos com outros clientes pesados, mas a área dela é outra e ela não sabe falar sobre financeiro. Aí eu entro na reunião. Eu conheço a empresa dela, conheço os números, sei precificar. E quem faz a reunião com o cliente dela, pesado, grande, sou eu. A gente tem ali um contrato de horas, eu estou ali, posiciono. Ela também não precisa mais disso, ela não precisa de mim lá dentro, mas ela precisa de um cara robusto. Então, é isso. Tem pergunta, Jorge? Eu tenho duas só. Fica à vontade. Como é o dia do cara robusto, irmão? Rapidinho, só pra eu saber assim. Rapaz, é um dia puxado. Hoje eu acordo às 4 da manhã, eu sou divorciado, com guarda compartilhada, então quando o Caetano tá comigo, eu acordo às 4, saio pra treinar, né? A babá chega, saio pra treinar. A babá que salva a minha vida, ela tá com a gente há 12 anos, então é um braço forte que eu tenho. Volta aí, café da manhã de menino, arruma pra escola, deixa na escola, volta, trabalha, reunião, papapá, e às vezes tem aula, prepara a aula, ajusta e tal, vai parar às 10 da noite. Ainda tem que fortalecer, porque no outro dia tem corrida e tal, então... Como é que encaixa aí ser um grande gostoso na corrida e ainda tocar em banda? Eu não toco em banda, mas toquei na adolescência com um grupo de amigos, né? E música, de fato, é algo que me motiva. Eu sou muito musical. Nessa adolescência, e aí, de novo, aquela fala de Steve Jobs, quando você olha para trás, nada é perdido, né?
tudo de alguma forma te traz. Então o fato de ter passado muito tempo em palco, tocado em trio e tal, eu acho que me desinibiu. Eu tô na câmera aparecendo aqui, vamos. Você não fiz polêmica, eu fiz pergunta polêmica, eu desde a corda. Mas meio que acabou gerando uma desinibição para poder falar, para estar na frente da sala de aula, sem nenhum receio. Sem nenhum pudor, né? Sem nenhum pudor. Nenhum pudor. Não, é porque realmente, às vezes você vê professores travados, envergonhados, eu falo com tranquilidade na sala de aula, converso com os alunos, troco. Não tenho problema de receber uma pergunta que eu não saiba, né? Eu posso não saber ali, mas depois eu trago a questão, a gente constrói junto. Mas acho que veio disso. Então, de vez em quando, vez por outra, normalmente uma vez por ano, esse grupo de amigos que é dessa época, lá do Imbuí, que é onde eu cresci, a gente se reúne e aí faz um som em algum lugar. Uma vez por ano 3 meses é verão inteiro, né? É o verão inteiro, né? Novembro, dezembro, janeiro, o couro come. É por aí. Mas é isso, eu gosto, é algo que se eu pudesse hoje eu seria músico, né? Mas infelizmente eu não tive essa sorte. Dessa vez eu não tenho mais. Eu vi você tocando Belchior um dia desse. Rapaz, calma, devagar, pai. Como eu já não tinha antes. Ali foi montado. Continua não tendo. Inteligência artificial, pô. Muita função, pô. Rapaz, eu não tenho mais pergunta, não. O homem é quase 24 horas, né? Olha, das 4 da manhã até 10 da noite. Eu vou encerrar aqui, jogar meu microfone pra frente. Agradecendo pelo seu tempo, por se prontificar aqui em falar com a gente, se propor sem saber os riscos que estavam ocorrendo, né? Pra vir falar com a gente aqui. Te agradeço de coração. Sei que é um corre-corre. A gente já conversou um pouco, a gente se conheceu antes da assessoria, por um amigo em comum que nós temos, que já gravou com a gente. Um abraço pra Neilo. Sim. Que a gente se encontrou no CT ali, começou a conversar, a sinergia, batendo naquele dia, ficou muito cara incrível também. Agradeço por estar aqui, contar um pouco da sua história pra gente, da tua carreira brilhante, gostei demais. Lógico, sua formação, nós somos colegas aí, mas eu não cheguei a atuar porque meu projeto na metade do caminho acabou que não aconteceu, mas obrigado de coração por estar vindo aqui. Obrigado pela coragem, tá? De ter vindo. Nunca se sabe, sempre sai alguma maluquice daqui. Vou embelezar o nosso estúdio hoje, pelo amor de Deus, que a gente não pode dizer. Diferente que tá de camisa, né? O cara, dessa vez de camisa, né? Ele tinha que vir de camisa. Não, mas acho que eu tiro agora. Né? Porra! Porque, pelo amor de Deus, você olha o Instagram do homem, não há nada, é o certo. Não é possível, é social ou sem camisa? É 880. É o certo. Não tem nenhuma camisa. Não tem nem que... Não, na natação tem que estar sem camisa, né, velho? Tá vendo? E ainda diga-se passagem, seu pai da tua empresa que confeccionava roupa de da praia, olha aí. Ou seja, a sunga vai rolar. Pode esperar que a sunga vai rolar. Nem que passar da tesoura. Exatamente. Mas, gente, obrigado, viu? Eu que agradeço. É muito bom essas oportunidades, a gente falar um pouquinho, né, da gente, do que a gente trabalha, do que a gente traz, contribuir um pouquinho aí com a parte empreendedora, que é o nicho aqui da audiência do podcast, eu acompanho bastante. Inclusive, vocês trouxeram a Fabiola aqui, que eu conheço, maravilhosa, né? Trouxe falas importantíssimas. E agora que eu falo minha rede social, não? Rapaz, Jorge, faça a última pergunta e deixa o homem, que o homem já me desenvolta, é solto. Mas tá difícil, né? Ele é solto, o microfone aí, ele já tá familiarizado. Então, antes de você falar a sua rede social, eu vou te fazer a última pergunta. Aí você fala para aquela câmera e aí responde, daí para frente você agradece, fala seu arroba, onde te encontra, como é que faz a prospecção, o que você achar interessante você pode falar. Dá para ser gestor, mentor, professor antes dos 40, né? Um cara novo nesse Brasilzão, meu Deus. A câmera tá lá, fica à vontade, deixe suas redes, mande beijo. Cara, acho que dá pra ser sim, basta ter foco, vontade, entender o que dá pra você, o que não dá, e pra isso você precisa se conhecer, é muita terapia, mas dá pra ser sim. Então, pra você que quer me acompanhar, ouvir aí alguns vídeos que eu faço, sempre tô postando algum vídeo mais técnico, voltado aí pro empreendedorismo, @Cleiton Paz no Instagram, LinkedIn também, @Cleiton Paz, e YouTube também, @Cleiton Paz. Vocês que estão vendo aqui, ó, nosso convidado hoje tem LinkedIn. Tá vendo aí?
pessoa diferenciada. É A outro gente nível. só lida com pessoas de outro nível. É sempre. O mais sério tá onde? Daqui pra lá. Porque daqui pra cá é só Se mão você maluco. quiser nos encontrar, LinkedIn. Começa logo assim, né, Ivan? Pronto, não precisa mais nada. Mais robusto, mais robusto. Ok. Volta normal. YouTube? Twitter, Instagram, Ué, rapaz. TikTok. Fala mais um que falta aí. Tinder não. Deezer. Porra. Tinder não. Precisa da match, a gente tem que fazer o Tinder do podcast. Em breve a gente vai fazer o Tinder do Quem der match, a gente convida. Isso. Tá marcado, desafio, deu match. Até dezembro de 2024 a gente consegue fazer A o foto vai Tinder ser da operadora. Rapaz, Pra ter vários matches. Elogio. vai ter um match doido. Um abraço pra vocês, em breve no X-Vídeo. No X-Vídeo não, pô. É o Brasil. Tchau, viu, galera?